tanto peixe que ele teve que pedir ajuda aos colegas ali. E os peixes encheram todos os barcos, né, que quase vieram a pique, né, que quase afundam de tanto peixe, que foi um milagre. E todas as pessoas que estavam ali ao redor também se admiraram do milagre que Jesus fez. E a partir daquele momento, né, Pedro, Tiago e João seguiram a Jesus. Quantos de nós, né, quantos de nós tem vezes que a fé é pequena, que precisamos aumentar a nossa fé? Às vezes tem coisas que acontecem na nossa vida que é uma oportunidade para colocarmos a nossa fé em prática. Tem coisas que acontecem que vem para colocar a nossa fé. Mas isso aí poderia ficar melhor. Tem coisas que acontecem na nossa vida que é para colocar a nossa fé em prática, irmãos. Às vezes falamos, nós temos fé. Mas fé, nós sabemos se temos ou não quando estamos passando por algo difícil. Ou nós se lembramos de Deus, ou nós esquecemos totalmente dele. Então, nesse momento, nós temos que demonstrar nossa fé. É fácil? Não é fácil. Não é fácil você depositar sua fé em algo que você não vê. Mas temos que crer no nosso coração que Deus, ele pode todas as coisas. E Pedro, em alguma passagem ele é chamado de homem de pouca fé, né? Porque Pedro, ele passou por uma tempestade. Quando ele vê Jesus, que ele começa a andar sobre as águas, que ele se depara com uma tempestade na frente dele, e Pedro, ele para. E quando Pedro para, ele começa a afundar. E Jesus disse, né, homem de pouca fé. Porque quando nós tiramos o nosso alvo de Jesus, é isso que acontece. Quando tem vendavais na nossa vida, é isso que acontece. Nós passamos a olhar tanto para o problema que esquecemos de lembrar que existe um Deus que pode tudo. Um Deus que ele é o Deus do impossível, que ele pode agir na nossa causa, que ele pode agir naquela causa onde as pessoas dizem que não vai conseguir, não vai dar certo. E devemos entregar tudo nas mãos dele, depositar a nossa fé. A nossa fé tem que ser nem que seja do tamanho de um grão de mostarda, mas ele move montanhas. Aleluia. Então vamos depositar a nossa fé no Senhor e guardar a nossa fé, como diz a palavra, porque sempre é possível agradar a Deus. Aleluia. Aqui em Mateus 14, 28, 31. Do 28 ao 31. Vai nos dizer: respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir até contigo, pois sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou: salve-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Assim somos nós. Nunca devemos duvidar da nossa fé, porque a partir do momento que duvidamos da nossa fé, nós também estamos duvidando do Deus que nós servimos. Não podemos duvidar, meus irmãos, seja na alegria, seja na dor. Vamos lembrar que tudo que é proporcionado a nós é Deus que permite. É Ele que nos dá o pão de cada dia, é Ele que nos dá o milagre de acordar, de respirar. Devemos sempre ser gratos no pouco, para poder sermos Deus nos honrar muito. Vamos adorar em todo momento a esse Deus maravilhoso. A obediência, ela é importante, porque temos que ser sempre obedientes a Deus. Porque Ele é o nosso Pai, e o Pai quer sempre o melhor para o filho, não é verdade? Qual o pai que quer o mal para o seu filho, né? Todo pai quer o bem. Então que venhamos ser obedientes. Tem um pequeno testemunho para contar para os irmãos.
irmãos, algumas das irmãs acho que sabem, né, que eu tenho um salão na casa da minha mãe. E eu já estava querendo sair de lá há algum tempo, por coisas que vinham acontecendo. E vizinha à casa dela tem um ponto, estava para alugar, passou um tempão esse ponto para alugar. Porém, eu não me importei em alugar. Quando entrou um rapaz lá, botou uma barbearia, eu fiquei pensando, meu Deus, por que eu não aluguei logo? Esse ponto estava aí há tanto tempo, desocupado, e eu querendo sair daqui. E acabei deixando para lá, e ele alugou. E quando ele passou bastante tempo lá, eu já vinha orando ao Senhor para me mostrar um lugar, né? Porque eu queria sair de lá por algumas coisas que estavam acontecendo. E minha cliente não queria que eu saísse de lá, porque não pode sair daqui não, porque já é perto de todo mundo, você não pode ir para longe não, tem que ficar por aqui. E eu amei, e eu entreguei na mão do Senhor. Eu também realmente não queria sair de lá de perto, eu queria ficar ali perto da minha mãe. Mas aí eu descansei o meu coração, eu entreguei na mão do Senhor, e quando passou um tempo, eu já tinha esquecido, esse rapaz se mudou de lá. Quando ele se mudou, na verdade ele não tinha se mudado ainda, e eu fiquei sabendo, né, que ele ia sair. Fiquei sabendo pelo filho do Dom. E eu falei para ele que eu queria, né, alugar quando ele saísse. Só que aí tinha outra pessoa na frente. Aí, Jesus, era a minha oportunidade, mas tudo bem. Eu orei ao Senhor, eu entreguei na mão dele. O Senhor, se for da tua vontade, que eu alugue, né, que dessa vez dê certo para mim, que a resposta dele, com a mesma alegria que eu ia receber se fosse uma resposta positiva, que também seja a mesma alegria que não dê certo. Que eu venha sentir paz, que eu não venha ficar angustiada, nem ansiosa, e eu pedi ao Senhor para acalmar o meu coração, para não ficar ansiosa até ele me dar a resposta, né? E assim o Senhor fez, ele acalmou o meu coração, ele me deu paz, e eu estava naquela, se der certo amém, se não der amém também, peguei na mão do Senhor. E uma vez veio ao meu coração, no meu pensamento, eu pensei, se eu chegasse lá com dinheiro, talvez ele já alugasse para mim. Só que eu falei com meu esposo, né? Só que aí, à mesma hora, veio ao meu coração, o Espírito Santo falou ao meu coração que se eu fizesse isso, eu não estaria deixando Deus agir. Eu falei ao meu esposo, ele disse, realmente, não faça isso, amém. Foi só algo que veio na minha cabeça, mas logo fui repreendido. E amém. E foi passando, ele perguntou, e aí, eu já deu a resposta? E não deu a resposta ainda. Eu falei, eu não vou perguntar mais. Eu vou deixar ele ligar. Se não der certo lá. E para a glória de Deus, ele deu certo lá, né, para mim. A menina não deu a resposta também, ele não, já tinha passado o prazo, né. Então, quer dizer, irmãos, sobre a obediência, sobre obedecer a Deus. Porque quando não obedecemos a Deus e nós fazemos as coisas do nosso jeito, não podemos reclamar e nem podemos dizer que é culpa de Deus, nada. Porque se foi você que quis, então você escolheu, então tem que arcar com as consequências, né? Porque muitas vezes nós fazemos as coisas na nossa vida sem pedir a direção de Deus, dá errado. E aí, vamos socorrer a quem? Pedir socorro a Deus. Então que venhamos pedir sabedoria ao Senhor, direção, para não andarmos fazendo coisas sem pensar, coisas assim, com a cabeça quente, porque a gente planta, a gente colhe. Que a gente planta, a gente colhe. Então devemos ser gratos ao Senhor por tudo. Eu sou muito grata a Deus, porque Ele abriu esse espaço para mim. E eu creio que se Ele abriu, Ele vai ser fiel para cumprir até o fim. Eu sou grata porque eu esperei o Senhor. Assim como o Pedro, né? Pedro ele andava com Jesus, mas ele era um homem meio carrasco. Não que Pedro fosse ruim, mas ele era verdadeiro. Só que era aqueles homens grossos que falavam a verdade nua e crua, né? Na cara, assim. Tipo, tem pessoas que dizem assim, eu sou verdadeiro. Solta aquela verdade na cara do irmão, não quer saber se vai doer ou não, né? Lógico que devemos ser verdadeiros, mas tudo é com amor, né? Não precisa ser com agressividade ou com palavras que venham magoar o nosso irmão. Glória a Deus. Aleluia, Jesus, irmãos. Eu fui pega de surpresa para trazer essa palavra.
foi ontem. Eu não esperava que eu fosse pregar hoje. Eu confesso para os irmãos que eu não tive muito tempo de meditar na palavra, mas eu orei ao Senhor, foi essa palavra que Ele me deu. Eu espero ter trazido ao coração das irmãs, né, dos irmãos, através dessa palavra. E eu vou pregar só até aqui, porque é o que o Espírito Santo está me mandando fazer até aqui. O que eu falar daqui vai sair da minha boca e eu não quero. Eu vim aqui para ser usada por Deus e não da minha carne, mas pelo Espírito. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, Deus é maravilhoso. Irmão, Deus é tão fiel ao nosso vida que só Ele pode nos abençoar, cuidar de cada um de nós. Nossa vida pertence ao Senhor. Então, todo momento, todo segundo, Ele está conosco para nos abençoar. Sabe, cada dia eu fico meditando na palavra do Senhor, lendo em salmo. E o Senhor, Ele tem tanta coisa boa para nós. Se nós for ver quantos momentos a gente não precisa do Senhor e muitas vezes a gente não recorre a Ele. Nós só recorremos a Ele no último momento, mas Ele está sempre conosco, sempre ali esperando você dizer: Senhor, eis-me aqui, Senhor, eu preciso, Senhor, eu quero isso, sabe? Porque Ele é um Pai maravilhoso, um Pai que está sempre conosco, sempre nos abençoando. Então não tem tempo ruim para Ele. Para nós tem, mas para o Senhor não, porque Ele é fiel cada dia.